Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre área de figuras planas, né? Um conteúdo muito relevante para a gente estudar. O que vai acontecer? Eu vou começar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre as fórmulas para calcular a área de cada tipo de figura geométrica. E aí, após a gente absorver essas fórmulas, né, a gente vai trabalhar ali com algumas questões de exemplos e eu vou deixar nessa aula também esse formulário, esse resumo aqui na descrição do vídeo para tu, quando for tiver fazendo os exercícios, tu ler o formulário para lembrar qual é a fórmula que se aplica a cada uma das figuras geométricas aí, né? Aí eu vou começar aqui, ó, pelo seguinte, a fórmula da área de um quadrado, né? Só colocar aqui rapidão. A fórmula da área de um quadrado. A fórmula da área de um quadrado, gente, ó, ela vai ser simplesmente pegar o lado e elevar ao quadrado, né? Eu pego um quadrado qualquer, eu tenho o lado dele, a fórmula para calcular a área dele é pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. Ah, eu tenho um quadrado de lado 10. Como é que fica a área? A área fica 10 ao quadrado. Para qual é a área desse cara aqui? 10 ao quadrado, ou seja, 100. E assim vai, é só pegar o lado e elevar ao quadrado. Às vezes é uma questão para a gente relacionar com a diagonal, tem que lembrar que a diagonal nada mais é do que o lado vezes raiz de 2, né? Então, quero determinar a diagonal de um quadrado, eu posso pensar assim também, lembrar disso aí. Além disso, eu tenho também a possibilidade de calcular a área de um retângulo, né? A área de um retângulo nada mais é do que base vezes altura. Então, pegar só o comprimento da base, a altura e multiplicar um pelo outro, beleza? Além desses, eu tenho, como por exemplo, paralelogramo, que é simplesmente pegar a base e multiplicar pela altura também, né? Isso serve para qualquer paralelogramo entre os paralelogramos. O retângulo, o losango, o próprio quadrado também é um caso de paralelogramo, né? Mas aí no caso de forma geral, todo paralelogramo é base vezes a altura, né? E aí um losango é o quê? Losango geralmente é a fórmula que mais aparece, essa ideia de pegar a diagonal maior do losango, a diagonal menor do losango, multiplicar as duas e dividir por 2. Né? Isso aí também é muito relevante que eu lembre como é que eu pratico isso aí, tá bom? No caso, é um conteúdo muito importante essa área, essa ideia. E aí eu aproveito esse momento dessa aula para falar também da relação entre saber diferenciar um quadrado de um retângulo e de um losango, né? Lembra que o losango é um quadrilátero que tem quatro lados iguais, enquanto o retângulo é um quadrilátero que possui quatro ângulos retos. E o quadrado nada mais é do que essas duas propriedades ao mesmo tempo, né? Ou seja, um quadrado ele tem quatro ângulos iguais e quatro lados iguais também, né? Então, losango tem quatro lados iguais, beleza? É um paralelogramo com quatro lados iguais. Retângulo, quatro ângulos com a mesma medida, todos os ângulos com a 90 graus, né? Aí quando tu vai para o quadrado, as duas propriedades ao mesmo tempo, né? Aí, ó, absorvendo aqui outras áreas. Ah, quero calcular qual é a área do trapézio. Gente, decora isso aqui, ó. Pega a base maior, soma com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Muitas vezes a gente pode associar a área de um trapézio com a área de um retângulo. E aí eu substituo a base por quem? Eu substituo a base pela base média. Ou seja, esse cara aqui, a área dele equivale à área de um retângulo, só que a base desse retângulo é a base média. A altura é a mesma. Só que a base média, como eu calculo ela? Simplesmente somando uma base com a outra e dividindo por 2. No caso, base é menor mais a base maior, dividido por 2, tá bom? Beleza. Aí, ó, dando continuidade aqui, outro muito importante que eu domine é a área de triângulo. Aí, a área de triângulo, gente, ó, a forma geral é essa daqui. Pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. É a forma mais comum de calcular a área de triângulos, né? Mas observa que não existe só um tipo de triângulo. Essa fórmula, base vezes altura dividido por 2, ela serve para qualquer triângulo. Mas nem sempre a questão me dá a base e a altura, e eu tenho que procurar elas, e às vezes não precisa disso tudo. Basta eu pensar o seguinte: imagina que eu tenho um triângulo retângulo, por exemplo. Um triângulo retângulo, os dois catetos fazem esse trabalho.
Se eu chamar um cateto de base, o outro é a altura, e é só multiplicar os dois catetos e dividir por 2, né? Se eu pegar, por exemplo, um triângulo equilátero, né? A base, L, a altura de um triângulo equilátero, vale a pena lembrar, ó, vou botar essa fórmula aqui, ó. Toda vez que você calcular a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Então, se eu pegar a base vezes a altura e dividir por 2, aparece essa fórmula bem aqui, ó. E é interessante saber ela de cor. A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? E aí, então, bora pensar. De forma geral, base vezes a altura por 2 resolve, né? Mas se a questão me der um triângulo retângulo, eu pego um cateto vezes o outro, divido por 2. Se a questão me der um triângulo equilátero, me dá só um dos lados, também tem como. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Sobre 4, resolve. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, resolve. Só que às vezes a questão me dá, por exemplo, só os 3 lados, né? E aí o que eu faço? Existe essa fórmulazinha que eu chamo ela de fórmula de Iron, né? Ela não é tão recorrente quanto as demais no vestibular, mas é interessante. Ó. Eu tenho os lados, eu somo os 3 lados e divido por 2. Eu tenho um tal de semiperímetro. Aí, ó, semiperímetro vezes, aí aparente, semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos o outro, semiperímetro menos o outro. Quando eu efetuar todas essas subtrações, eu faço essa multiplicação e tiro a raiz. Vai dar a área de um triângulo também, tá bom? E aí, ó, outra maneira, o teorema fundamental da área, que é quando eu tenho 2 lados, mas eu tenho um ângulo entre eles. Pego um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles e divido por 2. Né? Tipo, eu tenho um lado e o ângulo entre eles dois. Ó. Pronto, não tem erro. Multiplica os dois lados, multiplica pelo seno do ângulo e divide por 2. E também, no caso, o triângulo inscrito na circunferência. Essa fórmula que ela já é ela é menos comum, né? Se tu vê ela. Mas se eu quiser calcular a área de um triângulo, quando tá assim, ó, os 3 lados, e ele me dá o raio da circunferência circunscrita, eu posso. Se eu tenho os 3 lados, eu poderia aplicar a fórmula de Iron. Mas também tem como aplicar direto nessa fórmula. Multiplica os 3 lados e divide por 4R. Vai dar a área desse triângulo também, né? E a outra, a ideia de triângulo com a circunferência inscrita nele, né? Aí eu posso pegar o raio da circunferência inscrita e multiplicar pelo semiperímetro, né? Semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita, que é chamado de raio, né? É outra maneira. Além disso, tem as fórmulas da circunferência, né? Lembra que circunferência e círculo são duas coisas diferentes, né? A circunferência é o contorno e o comprimento dela nada mais é do que 2πr, e a área é πr ao quadrado, né? A área da circunferência, do círculo, é πr ao quadrado. E aí tem como eu explorar aqui, por exemplo, a área de um setor circular. A área do setor circular nada mais é do que πr ao quadrado vezes o ângulo de abertura sobre 360. No caso, por exemplo, um setor assim, ó, deixa eu só colocar aqui. Um setor assim, eu tenho um setor em que o raio de curvatura é 10 metros e aqui o ângulo é 30 graus. Como é que eu faço para calcular a área? A área vai ser π vezes 10 ao quadrado vezes o ângulo que é 30 sobre 360. Aí não tem erro, é só calcular isso aqui, né? Ó. Aí vai ficar 300 π sobre 36. Daí, simplificando esse carinha, por 3 fica 100, por 3 fica 12, 100 por 12, 50 por 6. 50 π sobre 6, né? Ficaria essa áreazinha. Então, basicamente, pegar πr quadrado, aí multiplica pelo ângulo e divide por 360, para saber qual é a fração do ângulo ali que ele está correspondendo, né? Além disso aí, tem outras partes de diferença um pouco menos recorrentes, mas que seria interessante. Por exemplo, do segmento. Do segmento é só esse pedacinho aqui, ó. Nada mais é do que tu faz a área do setor, né, que a gente acabou de fazer, a área do setor, e retira esse triângulo aqui, ó, né? Então, setor menos triângulo forma o segmento, só esse pedacinho, né? Tirando esse triângulo bem aqui, ó, tô falando. Bem que é um triângulo. Tô tirando ele. Tirando esse triângulo aí, ó, eu tenho do setor, tirando o triângulo, eu tenho o segmento. E também aqui a área da coroa circular, eu tenho duas maneiras de calcular ela. Através dessa fórmula, πr ao quadrado menos πr quadrado, o raio da maior, o raio da menor. Ou essa fórmula. Essa fórmula é interessante porque assim, ó, imagine que eu tenho duas circunferências concêntricas. E a questão vai lá e diz assim, ó, eu vou medir a área desses jardins. Imagina que fosse um jardim, como se fosse um jardim. E a questão fala assim, eu vou medir a área desse jardim
E eu vou colocar a grama bem aqui, ó, nessa região. Vou colocar a grama bem aqui nessa região. Aí eu quero saber a área de grama que eu vou ter que colocar. Aí a questão não me dá o raio, não me dá nada. Se ela me dá o raio pequeno e o raio grande, eu jogo nessa fórmula aqui, ó. Mas ela não faz isso. Ela faz isso aqui, ó. Ela dá essa distância. Alguém foi lá e mediu bem assim, ó. E mediu 20 metros. Para supor, mediu 20 metros. A pessoa aqui, ó, 20 metros. Como é que eu calculo a área? Simplesmente eu pego π, pego esse 20 e divido por 2 e elevo ao quadrado. Tá bom? No caso aqui vai dar o quê? 400 π sobre 4, que aí no caso dá 100 π. 100 π. Essa é a área desse carinha aí. 100 vezes π. Não tem erro não, tá bom? Bem que na fórmula esse quadrado, só consertar aqui. Esse quadrado aqui da fórmula, ele é aqui fora, tá bom? Esse quadrado da fórmula é aqui fora. É π vezes d sobre 2 ao quadrado, tá bom? É uma área de uma coroa, é uma outra maneira de calcular a coroa circular. Outra maneira, se a questão me dá o raio da pequena e o raio da grande, calculo o raio da pequena, o raio da grande, a área da grande, a área da pequena e subtrai, tá bom? Bora observar outros polígonos interessantes. Os polígonos interessantes são hexágono, que é 6 vezes um triângulo equilátero. Então, 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Você pega 3 triângulos e acha esse carinha, tá bom? Quando eu tenho um quadrilátero circunscrito, né? Na verdade, a ideia é a circunferência está circunscrita a esse quadrilátero, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar duas diagonais e multiplicar pelo seno do ângulo e dividir por 2, né? Isso também é um dos teoremas da área, né? Dos teoremas fundamentais da área. É outra maneira também de encontrar a área de quadriláteros, né? E do pentágono? Gente, do pentágono é meio complexo eu fazer ela. Eu tenho que imaginar a circunferência. Dessa circunferência eu pego 360, divido por 5 para saber qual é o ângulo central, calculo a área desse triângulo com base nesse ângulo central, e aí depois disso que eu vou fazer? Multiplicar por 5, que são 5 triângulos. Só que tem um macetezinho para tu aproximar, gente. Esse macete aqui já foi eu observando algumas coisas aí, ó. Tu vai pegar simplesmente 1,72 multiplicar por L ao quadrado. No caso, isso aqui vai dar muito próximo do valor que tu vai encontrar da área. Tu vai só procurar alternativas, tá bom? Essa formulazinha sou eu que estou dizendo para vocês. Vocês não vão ver essa fórmula aí em lugar nenhum trabalhando para vocês. Eu estou dizendo assim, quero aproximar a área de um pentágono. Simplesmente 1,72 vezes L ao quadrado. Vai dar certo, tá bom? Avançando um pouco aí, bora ver se a gente resolve essas duas questõezinhas aqui, coisa rápida. Fala assim, ó. Determine a área de um paralelogramo cujos lados medem 5 e 8 centímetros e os ângulos internos medem 30 graus e 150 graus. Imagina um paralelogramo aqui, um paralelogramo. Esse ângulo bem aqui, ele é 30 graus. E aí eu tenho um lado medindo 5 e um lado medindo 8. Como é que eu calculo a área? Gente, a área era para ser base vezes altura, né? Sempre que eu tiver lados e um ângulo entre eles, eu posso pegar um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, não tem eu não. Aí 8 vezes 5 é 40 e o seno de 30 é 1 sobre 2. Então aqui vai dar 20. Essa área aí é 20, tá bom? É só para aplicar na formulazinha. Essa fórmula aí da área, só colocar aqui para poder aparecer, que não aparece a questão por completo, né? Vai falar assim, determine a área de um paralelogramo cujos lados medem 5 e 8. Vou ter um lado medindo 5 e 8 e o ângulo aqui 30 graus. Aí joguei nessa forma. Se a área de um paralelogramo, é base vezes altura, né? Mas se não tem como calcular base vezes altura e me dar dois lados, eu posso multiplicar esses dois lados, multiplicar pelo centro do ângulo e, no caso, dá no mesmo, tá bom? Dá no mesmo. Além dele, ó, olha essa outra aqui, ó. Na figura a seguir, temos um retângulo. O retângulo maior está dividido em três regiões retangulares e a região rachurada é quadrada. Considerando as áreas indicadas na figura, a área da região quadrada deve ser quanto? A área da região rachurada aí. É o seguinte, são retângulos, eu posso afirmar que bem aqui, por exemplo, se bem que é x, bem que também é x, bem que é y, bem que é y, bem que é z,
π que é z, e aí nesse caso eu não preciso colocar z, porque imagina comigo aqui rapidão. Se esse rastreado aí é um quadrado, então bem que também é x. Então bem que também é x, pronto. Aí esse z eu vou colocar essa medida aqui, ó, z, pronto. O que eu posso afirmar aí em relação a isso tudo? Eu posso afirmar que, olha aqui, ó, só colocar para cá um pouquinho, pronto. X vezes y é 24, que a área desse cara é bem aqui, ó. X vezes y é 24. Xy é igual a 24. Além disso, zy é 30, que é isso aqui. E xz dá igual a 20. Agora imagina comigo o seguinte, se eu pegar essa expressão aqui, só ver se está aparecendo para você direitinho, se eu pegar essa primeira e essa terceira e multiplicar elas, ó, pegar essa e multiplicar, eu vou ter x vezes x ao quadrado, e aí o yz igual a 24 vezes 20. E se a gente analisar direitinho, esse carinha bem que está aqui, 30. Então, x ao quadrado vezes 30 no caso, 48 e um zero, 440, 480. Então, ó, esse meu x ao quadrado é 480 dividido para 30, que é 16. Só que ele não quer o x, ele quer a área. E a área desse carinha, como é um quadrado, nada mais é que x ao quadrado. Então, 16, já está respondido. X ao quadrado é 16. Então, está respondido. Essa áreazinha aí. Coisa bonita, tá bom, gente? Coisa bonita, bonita mesmo. Só tirar bem aqui, só para aparecer. No caso, eu multipliquei, né, as duas expressões e aí apareceu o YZ que eu troquei por 30. Tá bom? Então é isso. Praticar, é um conteúdo muito importante. Repito, vou deixar o formulário aqui, só as fórmulas, essas principais fórmulas, esse mesmo documento que eu trabalhei com vocês. Vou deixar para você decorar. Porque pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode ser a figura que for, e é interessante que saiba de cor essas áreas aí para trabalhar, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos.